Bom dia, irmãos. Bom podermos estar juntos nesse domingo de Páscoa, na parte da manhã, para podermos ter a nossa escola bíblica dominical. Queremos iniciar louvando a Deus exatamente por esta comemoração que nós podemos ter nesse dia, em que podemos lembrar aquilo que Cristo fez por nós, fez em nosso lugar e por nós. Foi morto na cruz em nosso lugar e Ele também foi ressuscitado, e por isso nós podemos ter vida nele. Adoramos ao Senhor por isso e queremos que você aproveite este domingo para também celebrar ao Senhor, crendo que Ele de fato nos deu a salvação e nós temos que aproveitá-la muito bem. Também queremos lembrar de pedir aos irmãos que estejamos juntos orando pelas famílias que estão enlutadas, né? Temos várias famílias que perderam seus entes queridos, algumas famílias, a nossa irmã Gorete que perdeu o avô, lembrem-se de orar por eles, a nossa irmã Tianinha que perdeu a mãe, também lembremos de orar por esta família, e mais recentemente a nossa irmã Míria que perdeu o seu esposo, o nosso irmão Agostinho, lembremos de orar por toda a família, até o momento estes que nós já sabemos, já estamos acompanhando, e pedimos a você que esteja orando. E ore também pelas famílias da igreja, no sentido desse momento que toda a nação está vivendo. Algumas pessoas já estão lidando com a questão da perda de emprego, as pessoas que trabalham com vendas, que estão aí envolvidas com o comércio fechado. Então, como igreja, estejamos orando por essas pessoas que já estão passando por alguma dificuldade. A igreja tem estado atenta, buscando ajudar aqueles que precisam. Oremos também por aqueles que continuam nos seus trabalhos, não tem como parar, para que Deus acalme os corações e dê toda a proteção que cada um necessita neste momento. Lembrem-se sempre de orar uns pelos outros. Isso é muito importante dentro da nossa comunidade. E queremos então agora orarmos juntos e logo depois partiremos para o estudo da palavra de Deus desta manhã. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, obrigado porque hoje nós podemos celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que foi morto em nosso lugar e que fez isso por amor, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Deus. Lembramos desses pedidos que aqui colocamos a respeito das famílias enlutadas, a respeito do momento que vivemos como nação, como mundo, as pessoas que estão aí já enfrentando alguma dificuldade, aqueles que estão no trabalho, mas acabam se expondo um pouco mais, que o Senhor possa estar dando toda a proteção necessária, que o Senhor possa estar cuidando de todos nós, para que em todo tempo nós glorifiquemos o Teu nome, certos do cuidado do Senhor para conosco. Rogamos a Ti que possa nos dar um bom tempo de estudo bíblico e que possamos, ao aprender a Tua palavra, termos transformada a nossa vida, cada vez mais nos tornando semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bom ter você aqui com a gente. Reúna aí a família, peguem suas Bíblias e vamos para o Salmo de número 3. Aos domingos pela manhã, na escola bíblica, nesse tempo em que não estamos nos reunindo presencialmente, estamos estudando o livro dos Salmos. E hoje nós vamos para o Salmo de número 3. Abra aí a sua Bíblia e vamos para o Salmo de número 3. E o título da nossa lição hoje é A Hora Escura, confiando em Deus na adversidade ou em meio aos problemas. E é isso que nós vamos ver aqui no Salmo de número 3 e tentar olhar e extrair dali desse Salmo algumas lições muito importantes para a nossa vida. Então, abra aí a sua Bíblia, Salmo de número 3, e vamos acompanhar a leitura do Salmo. Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e ele me responde do seu monte. Eu me deito, durmo e acordo,
pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus adversários, quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém? Nosso objetivo nessa manhã com esta lição é ver como Davi, em meio à adversidade, como ele confiou plenamente em Deus. E nada mais é do que o propósito final é que cada um de nós, ao entendermos melhor esse salmo, ao sermos relembrados desse salmo, possamos também, nos nossos momentos de adversidade, de dificuldade, confiarmos plenamente no Senhor. E é claro, nós sempre temos alguma situação, algumas mais intensas, algumas mais particulares, outras atingindo mais pessoas, mas todos nós enfrentamos momentos de dificuldade, assim como Davi enfrentou. E esse salmo, então, como já estamos falando, ele é de Davi. As próprias Bíblias já vem essa notificação, Salmo de Davi. E o que está por trás desse salmo, que a gente costuma chamar de pano de fundo, o que está por trás desse salmo é aquele momento em que Davi está fugindo do seu filho Absalão. Você vai talvez se lembrar um pouquinho da história, e nós vamos tentar falar mais dela, mas é aquele momento em que Absalão resolve tomar o lugar do pai como rei, e ele então arma uma conspiração contra o rei, levanta pessoas contra o rei, e ele então começa a querer tomar o lugar do pai. O pai então foge, e é neste momento de fuga que ele está com a família fugindo do seu filho Absalão e de todos aqueles que estão juntos, e ele foge, então ele escreve este salmo. Este salmo, quando a gente olha para ele, assim como o salmo anterior, a divisão dele parece ser uma divisão clara. Olha aí na tua Bíblia como a gente percebe que esse salmo se divide. Primeiramente, os versículos 1 e 2. Olha aí, versículos 1 e 2, que mostra para nós a inimizade humana. Inimizade humana. Inimigos que se levantaram contra Davi. Davi, então, nesses dois versículos, fala que cresceram os seus inimigos. E os seus adversários são muitos. E mais do que isso, eles estão falando que para Davi não tem salvação em Deus. Então, esse primeiro e o segundo versículo. Logo depois, tem o versículo 3 e o versículo 4, que mostra a proteção divina. Davi, ele reconhece em Deus aquela pessoa que o protege. Por isso, então, ele clama e recebe a resposta do Senhor. Então, os versículos 1 e 2, inimizade humana. Versículos 3 e 4, proteção divina. Versículos seguintes, 5 e 6, paz de espírito. É isso que a gente percebe nesses dois versículos. Davi tem inimigos, versículo 1 e 2. Versículos 3 e 4, Davi entende e percebe a proteção de Deus, por isso nos versos 5 e 6 ele consegue ter paz de espírito. Ele diz que deita, dorme e acorda e não tem medo dos milhares que o cercam. E aí, sendo assim, ele termina o salmo, versículos 7 e 8, falando da vitória e da bênção, de quem vem a vitória, de quem vem a salvação, por meio de quem ela vem, e a bênção sobre quem ela está. Então esse salmo é um salmo muito bonito, é um salmo que mostra um momento terrível, mas ao mesmo tempo apresenta para nós alguém que em meio à adversidade, passando pela hora escura, ele consegue confiar plenamente no Senhor. Mas vamos às partes então desse salmo, começando aí nos versículos 1 e 2, em que Davi fala da inimizade humana, das pessoas que se levantam contra ele. E esta é a expressão que ele começa o salmo. Dá para perceber que ele já começa conversando com o Senhor. Senhor. Isso é muito legal a gente aprender e perceber. Na hora da adversidade, a melhor pessoa que a gente tem para conversar é o Senhor. E o salmista, em vários momentos, ele deixa claro isso, que ele conversa com o Senhor.
seja de manhã, seja no período da tarde, seja à noite, seja na madrugada, ele sempre conversa com o Senhor. E aqui o salmo começa exatamente dessa maneira: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido. Aumenta, tem aumentado. E mais do que isso, eles estão aí soltando umas informações de que para mim não tem mais salvação em Deus. Como falamos, o pano de fundo desse salmo é o momento em que Absalão está perseguindo Davi. Abra aí a sua Bíblia, vamos lá no pano de fundo, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos aí, para que você consiga perceber o momento, o que está acontecendo ali. Então, Davi está dizendo, olha, os meus inimigos cresceram. E aí, quando a gente vai em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 15, lá no verso 12, não vamos ler tudo, mas lá no verso 12, a gente vai começar a ver um pouquinho mais essa história, o que aconteceu para Davi estar dizendo lá no Salmo que os inimigos dele cresceram, Versículo 12 aí de 2 Samuel 15. Enquanto Absalão oferecia os seus sacrifícios, também mandou trazer Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi, da cidade de Siló. Desse modo, a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais a parcela do povo que apoiava quem? Absalão. Versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração do povo de Israel está com Absalão. Isto explica para nós o porquê que lá no Salmo ele está falando assim: Senhor, como cresceram o número dos meus adversários. Muitos são os que levantam contra mim, estão se levantando contra mim. Aqui em 2 Samuel, então, a gente está encontrando o momento histórico em que ele está fazendo referência lá no Salmo. Foi o momento em que seu filho se levanta contra ele para tomar o trono. E mais do que isso, o filho se levanta, o povo também apoia, porque é isso que nós vemos aqui. Vem uma mensagem para Davi dizendo: olha, Davi, o povo está junto com Absalão. Absalão era o filho. A gente talvez não consiga imaginar o que significa isso. Mas Davi agora tem que experimentar um misto de emoções, de sentimentos. É o filho dele, ele amava o filho. Apesar que a gente lendo a história percebe que Davi é um pai um tanto quanto descuidado. A relação dele com esse filho já era um tanto quanto estremecida, meio problemática. Mas o que a gente observa é que ele amava o filho. E agora ele tem um misto de sentimento de, vamos chamar de raiva, porque esse filho está se levantando contra ele. E ao mesmo tempo ele tem um sentimento de, puxa, é meu filho, eu o amo. E isso fica claro na história, porque depois você pode ir lendo os capítulos 15 e 16, eu acho que até o 18 de 2 Samuel, vai contar esse momento de guerra entre Davi e Absalão, os dois exércitos. Davi fala assim: olha, quando forem combater, não machuquem o meu filho, Absalão. Mas a história conta que Absalão está lá, de repente, no momento de fuga, ele fica preso pelos cabelos, por galhos. Ele vai passar, a mula vai embora e ele fica lá preso pelos cabelos. E aí vem alguém e mata Davi. Aí alguém, depois que viu a cena, corre lá para contar para Davi: olha, o seu filho está morto, e vai contar todo feliz. Mas na verdade, o pai não queria que o filho fosse morto. E aí é que entra essa ideia que estamos passando, do misto de sentimento. Quando Davi está conversando com o Senhor, ele fala: Senhor, como cresceram o número dos meus inimigos. O que eu percebo é que Davi não está somente sendo afetado pela quantidade de inimigos, mas pelo fato de quem são estes inimigos. Absalão, que aparece aqui governando ou comandando esse grupo, é o filho dele. Mas o texto também fala que foi chamado Aitofel. Aitofel, o texto diz aí em 2 Samuel 15, 12,
que ele era conselheiro do rei. E ele então deixa Davi e vai para o lado de Absalão. O Salmo de número 55, se você tiver o interesse, abra lá a sua Bíblia, no Salmo de número 55. É um salmo que nós acreditamos que é um salmo que Davi escreve, onde ele faz referência, sem citar o nome, a Aitofel. Então, aquilo que ele escreve aqui, nós acreditamos que ele está falando de Aitofel. Olha só o que ele diz, Salmo 55, a partir do versículo 12. Não é um inimigo que me afronta, isso eu poderia suportar. Nem é um adversário que me menospreza, porque dele eu poderia me esconder. Mas és tu, meu colega, meu companheiro e amigo chegado. Juntos tivemos momentos agradáveis, caminhávamos com a multidão para a casa de Deus. Nós acreditamos que este texto, estas palavras que Davi escreve, foram em referência a Aitofel, que aliou-se a Absalão, conspirando contra Davi. De novo, percebe o misto de sentimentos? Primeiramente, ele tem o filho. Se ele fala a respeito do amigo, que andavam juntos, que iam para a casa de Deus juntos, que eram colegas, estavam ali sempre juntos, imagina o filho. Quantas lembranças vieram à mente de Davi? Aquele garotinho que era pequeno, que ele carregou no colo, aquele que se tornou um júnior, digamos assim, um adolescente, um jovem. É claro que, como falamos, a relação dele sempre foi conturbada. Absalão é aquele que, em defesa da irmã, mata o irmão e foge. Passado um tempo, Davi permite o retorno dele, mas o deixa morando longe. E passa anos sem ter contato com o filho. Mas seja conturbada a relação ou não, era o filho. E não somente o filho que está conspirando contra ele, mas também um grande amigo. Aitofel andava com Davi, agora se levanta contra ele. E se levanta de forma agressiva. E mais, tem o povo. Por isso que ele fala, está crescendo a quantidade, e quem são esses inimigos? Está machucando demais. O povo também estava ali levantado contra Davi. Lendo o 2 Samuel, se você for ler, Davi chega a um determinado lugar e sai um homem chamado Simei. Ao ver Davi, mesmo vendo Davi protegido pelos seus seguranças, este Simei começa a xingar Davi, começa a jogar pedras e terra em Davi, e dizendo que Davi iria pagar por tudo aquilo que havia feito à família de Saul. Esta cena é muito legal, a gente lê toda a história, na verdade, de conspiração, pessoas se aliando a este ou aquele, agressões contra aquele que está no poder. É muito interessante porque nada muda na história, né? Não há nada novo debaixo do sol, e eu não estou fazendo referência específica a este momento que nós estamos vivendo, eu estou fazendo referência à história. A história é sempre assim. Alguém que está lá em cima, sempre surge uma conspiração para derrubá-lo. Então, de novo, não estou falando nada de agora, a história é assim. E lá nos dias de Davi também aconteceu a mesma coisa. O povo se alia ao seu filho, e o seu filho chama para ser seu aliado um grande amigo de Davi. E aí tem agressões, tem boatos. Versículo 2 do Salmo fala que agora eles estão falando, estão soltando esse boato, que Deus não está comigo, que eu não tenho mais salvação em Deus. Senhor, está difícil. Aitofel, meu grande amigo, está com eles, e a gente não sabe exatamente por que Aitofel se alia a Absalão, mas a gente desconfia de algumas coisas, ou porque ele achou que Absalão era o lado mais forte e ia realmente vencer,
Ou talvez por um detalhe que é muito interessante nas Escrituras. 2 Samuel capítulo 23, versículo 34. 2 Samuel 23, verso 34. Olha aí na sua Bíblia, 23, 34 de 2 Samuel. O texto traz alguns nomes. E observa aí uma coisa importante. Verso 34 do capítulo 23 de 2 Samuel. Elifelete, filho de Asbai, filho do Maacatita. E observe agora, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita. Então, Eliã é filho de quem? De Aitofel. Outro texto, 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel 11, o versículo 3. Não esquece, Eliã é filho de Aitofel. Ok? Agora, no 11, versículo 3. Davi, 11, 3 de 2 Samuel. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe, ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Batseba, filha de Eliã. Eliã, filho de Aitofel. Davi ficou interessado por Batseba, soube que ela era casada, mesmo assim a chamou, teve um envolvimento com ela, ela ficou grávida, e para esconder o seu pecado, ele manda chamar Urias. Como os planos dele para fazer com que Urias fosse para casa não deu certo, ele coloca Urias na frente de batalha para que Urias fosse morto. E Urias, de fato, morre. Parece, olhando para esse texto, ou para estes textos, que Aitofel era avô de Batseba. Viu e ficou sabendo daquilo que Davi fez com o casamento da sua neta. Daí, alguns de nós desconfiamos que o fato dele tomar lado de Absalão foi porque ele tinha no seu coração uma mágoa muito grande para com Davi. E aí surge a oportunidade e ele fica do lado do conspirador contra Davi, aquele homem que destruiu o casamento da sua neta. Seja como for, o que a gente está olhando é o Salmo, e lá no Salmo, Davi está dizendo assim: Senhor, cresceram demais os meus inimigos, e eles estão se levantando contra mim, soltando boatos, são agressivos. E talvez Davi entendesse que, de fato, algumas das suas atitudes foram erradas. Quando Simei está lá jogando pedras nele, está xingando, jogando terra, um dos guardas-costas de Davi fala assim: Davi, quer que a gente vá lá e mate esse cara? E Davi fala: não, se ele está fazendo isso, é porque o Senhor realmente mandou ele fazer isso. Deixe. Talvez Davi entendesse que aquilo que ele estava vivendo era de fato, ou pelo menos algumas coisas, ele entendia: puxa, acho que eu plantei alguma coisa para isso. Mas o foco do Salmo não é trabalhar sobre isso. Mas o foco do Salmo é mostrar que na hora da escuridão, da adversidade, Davi confia plenamente no Senhor. E depois desses 2 primeiros versículos, depois de comentar que os inimigos estão crescendo, que eles estão soltando boato, e a gente conseguir entender, aí em algumas versões aparece uma expressãozinha muito interessante: Selá. Algumas versões traz Selá, outras versões traz interlúdio, as versões mais novas já traz interlúdio, e outras versões não traz nada. Esta expressãozinha, que, diga-se de passagem, não precisa ser lida, quando você estiver lendo o texto bíblico, você logicamente vai vê-la ali, mas você não precisa dizer Selá, né? Vocês perceberam que eu li aqui o texto, e na minha versão, a versão que eu uso, século 21,
aparece aqui, interlúdio, mas necessariamente não precisa ser lido. Se for lido também não tem pecado nenhum em ser lido, mas não há necessidade de ler. Mas o que é esta expressão? Alguns acreditam que era de fato uma pausa, um interlúdio. Isso a gente ouve muito falar na área musical. É uma pausa que existe entre uma parte da música e a outra parte. Então seria esse intervalo. Seria uma mudança de acompanhamento musical. É como se estivesse seguindo, por exemplo, com um tipo de instrumento e muda para outro instrumento. Também alguns acreditam que seria o erguer a voz, cantar mais forte. Outros acreditam que essa expressãozinha selá indicava um momento de se curvar em adoração. Outros acreditam que era mudança de vozes. Primeiro mudança de instrumentos, agora mudança de vozes. E também acredita-se que era um sinalzinho para voltar ao começo. Lembrando que os salmos, nós entendemos que eram canções, eram poemas, então tem tudo a ver com essa questão de música. O que será isso então? Nós acreditamos que é mais provável que de fato seja um intervalo, uma pausa. Davi então fala: Senhor, como têm crescido os meus inimigos. E aí vem, versículo 2, eles estão soltando o boato aí que não tem salvação para mim em Deus. E logo depois vem a pausa. Pausa esta que aparece mais de 70 vezes nos Salmos. E lá no livro de Abacuque reaparece mais 3 vezes. Mas ele faz uma pausa. E pensando que fosse uma música ou mesmo um poema, tenta imaginar Davi conversando com o Senhor. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Muitos são os que levantam contra mim. E eles estão dizendo: em Deus não há salvação para ele. A pausa. E depois da pausa, Davi então começa a falar, versículos 3 e 4, sobre a proteção de Deus. Mas antes de irmos para lá, talvez tenha sido a sua realidade estar sofrendo por algum ou outro motivo. Talvez sejam sofrimentos que tenham envolvido pessoas, ou esteja envolvendo pessoas. Algumas pessoas até bem próximas de você. Pessoas que você jamais imaginariam que se posicionariam da forma como estão fazendo. E isso tem machucado muito você. Talvez você até reconhece que de fato pisou na bola, errou. Mas isso acaba ajudando a gente a perceber que o sofrimento, ele é uma realidade da vida humana, das pessoas. Todos nós sofremos. E haveremos de sofrer em vários momentos, de várias formas e com intensidades diferentes. Você e eu temos que ter ciência disso. E quando isso acontecer, façamos como Davi. Conversemos diretamente com o Senhor. E digamos a Ele: Senhor, tem crescido mesmo os meus inimigos. E eles têm até dito: para ele não tem salvação em Deus. Dá uma pausa e aí continua lendo o que Davi fala e o que ele percebe na presença de Deus nesse momento de adversidade. Ele percebe que Deus o protege. Mas tu, é assim que ele começa o versículo de número 3. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Salmos 5:2, olha aí, está pertinho. 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor, tu o proteges como um escudo. Salmo 62 vai dar a mesma ideia. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Davi reconhece que em meio a toda essa diversidade ou essa adversidade, em que pessoas estão se levantando contra ele, pessoas que ele jamais imaginaria
que se levantaria contra ele. Ele percebe: Deus é o meu escudo. Ele me levanta a cabeça. Ele é aquela glória, ele é a minha glória que me faz levantar a cabeça. Irmãos, percebamos uma coisa. Não estamos dizendo, e nem o texto tem essa proposta de dizer que Davi era um santo. Não era. Era um pecador. Era alguém que teve que ser repreendido pelos seus erros, mas o homem que errou tanto é também o homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi teve uma qualidade que às vezes falta em nós: arrependimento. Davi foi alguém que errou, reconheceu o seu erro e se arrependeu. E entendeu: Deus está comigo. Tenho inimigos? Verdade. São muitos? São. Dentre eles tem pessoas que eu jamais imaginariam que estivessem? Tem. Mas tu, Senhor. Ele começou conversando com o Senhor lá no versículo 1, no versículo 3 ele entende: mas eu sei, Senhor, que tu és aquele que está ao meu redor, me protegendo como um escudo. O Senhor é a minha glória, que me ajuda a manter a cabeça erguida, não como orgulhoso, mas sem me deixar derrotar por estes inimigos, mas me deixo levantar, erguer humildemente pelo Senhor. E o versículo 4, clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu monte. Salmo 42, de novo, tem essa ideia de, com a minha voz clamo ao Senhor eu suplico, diante dele eu coloco aí as minhas queixas. Davi, se ele percebeu, e ele realmente percebeu a proteção de Deus, ele clama, e de fato só clama a Deus quem crê nele, quem confia que ele protege, que ele está cuidando. Senão não clama, senão busca outros meios, busca pessoas para ajudar. Na multidão de conselheiros há sabedoria, é verdade. O Senhor coloca irmãos e irmãs, pessoas ao nosso redor para nos ajudar, isso é verdade. Mas nenhum de nós fomos colocados no lugar de Deus. Isso quer dizer que você, antes de buscar um monte de gente, busque a Deus. E Deus vai te orientar: olha, fala com tal pessoa que ela vai, ou com aquela outra que ela vai poder te ajudar. Mas não faz o caminho contrário. Antes de procurar um monte de gente, procure Deus. E procure Deus com tempo, com qualidade. Investigue na palavra de Deus, se curve humildemente em oração, fale com Deus. Eu fico imaginando Davi, teve que fugir com a família inteira, isso está lá em 2 Samuel. Vive pelas cavernas, escondido. Quanto de tempo ele teve para buscar o Senhor? Hoje tem se falado muito, feito as comparações. Hoje talvez você esteja tendo bastante tempo para buscar o Senhor. Faça isso. Busque o Senhor. Converse com Ele. Diga a Ele como os teus inimigos têm crescido e como que você confia nele. Confia na palavra que Ele libera lá do seu santo monte. Versículo 4 diz: Ele me responde do seu santo monte. Davi entendia que não era aquilo que Absalão dizia que iria ser o fato, o decreto, a palavra final veio do Senhor, lá do seu santo monte. Capítulo 2, a gente descobre que o rei, ele é colocado pelo Senhor, o ungido é colocado pelo Senhor, e esse decreto sai lá do seu santo monte. Não tem outra alternativa. Aquilo que o Senhor dá de resposta a você é a palavra final, e não aquilo que os homens falam. E é isso que Davi tem na mente: a palavra final é do Senhor.
É a ideia de aonde está o Senhor. Ele é o Rei. No seu santo monte que são decretadas as coisas. Lugar onde Deus estabeleceu o seu pacto, onde a arca estava, onde o rei foi colocado. Lugar extremamente importante, seu santo monte. E de novo vale uma reflexão. O número dos seus inimigos podem ter crescido. E talvez vão crescer ainda mais. Boatos, agressões, pessoas próximas se levantando contra você. E aí, o que você vai fazer? Quem que está do teu lado? Como diria aquele desenho, quem poderá me defender? E a resposta é o Senhor. Ele do seu santo monte me responde. Ele é aquele que está ao meu redor como escudo, é aquele que me levanta a cabeça. Davi tinha esta convicção, e por ter esta convicção é que ele podia ter paz. São os nossos próximos versículos. Ele tinha paz interior, paz de espírito, uma expressão que a gente está usando aqui. E as palavras dele são incríveis, né? Os inimigos estão crescendo, ele está fora de casa, está fugindo com um monte de gente lá da família dele, os seus servos estão correndo, estão se escondendo, e ele diz que em meio a toda essa confusão, ele deita e ele dorme. Ao contrário de Isaías, né? A gente estava lendo o texto de Isaías, acho que é lá no capítulo 21, que por conta de uma visão perturbadora, Isaías fala assim, olha, eu desejo que a noite chega, ou que ela chegue, para eu poder descansar, mas quando ela chega eu não consigo dormir de medo da visão que ele teve. Agora Davi está sendo perseguido pelos inimigos, e ele diz o quê? Eu consigo deitar e consigo dormir. E acordo, pois o Senhor faz o quê? O Senhor me sustenta. De novo ele vai citar isso no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Olha só, em meio a toda essa confusão, Davi consegue deitar e dormir, coisa que eu e você muitas vezes não conseguimos fazer. Ficamos acordados, e nós sabemos que é difícil, não é fácil, em meio a uma situação difícil, em meio aos problemas, nós dormirmos. E já demos aquelas dicas, né? Não conseguiu dormir, pega a Bíblia, vai ler. Vai para os pés do Senhor. Talvez uma noite você vai ficar sem dormir, 2, mas de repente na terceira você já vai dormir. Durante o dia teve sono, não durma, continua, fica lá, aguenta o sono, para ver se à noite você dorme. Mas, mesmo acordado, lembre-se, o Senhor está comigo. O Senhor cuida de mim. O Senhor jamais me desampara. Por isso que Davi consegue fazer isso. Eu consigo deitar e eu durmo. Porque o Senhor me sustenta. De novo, a pausa. Ele fala isso e pausa. Se fosse, e possivelmente foi uma música, de novo seria aquele momento em que a suspensão das vozes e dos instrumentos indicaria o sono tranquilo. Simplesmente isso. É legal a gente ler os Salmos e tentar imaginar como que de fato foi esse momento em que a coisa estava sendo escrita. De repente a pena se levantou do papel e ele parou para depois continuar. Não tenho medo de milhares que me cercam. Um salmo conhecidíssimo, Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor é presente, o Senhor está junto, o Senhor é aquele que tem aquele cajado nas mãos, que nos traz tranquilidade. Cajado que me protege dos inimigos, que me dá direção e se preciso me corrige. Mas Davi, ele consegue ter paz. E logicamente ele não é o único nas Escrituras.
Daniel teve paz dentro da cova com os leões. Tanto que o rei de manhã pede, vai lá ver se ele está vivo. Agora, se ele tivesse passado a noite inteirinha gritando, pelo amor de Deus, me tira daqui, não precisava mandar ver se ele estava vivo. Saberia, mas ele possivelmente ficou quietinho. Se ele não dormiu, ele ficou lá, orando, jejuando. Pedro foi outro, nós já falamos sobre Pedro. Na noite, Atos capítulo 12, na noite em que Herodes iria apresentá-lo no dia seguinte, naquela noite Pedro estava dormindo. O anjo chega e tem que acordá-lo. Isso quer dizer que eu e você também conseguiremos dormir. De novo, é difícil? Mas é momento de exercitarmos a fé, é uma oportunidade que Deus dá de exercitarmos a fé. Entendermos que ficar acordado à noite, a não ser que eu vou investir esse tempo para estudar as Escrituras, para ler, para orar. Mas não vai adiantar, não vai resolver o problema. Davi consegue ter essa paz, porque ele cria na proteção de Deus. E talvez esteja aí o problema de boa parte de nós. Nós cremos da boca para fora, não cremos de fato que Deus nos protege. E talvez Ele esteja permitindo vários momentos nas nossas vidas para que a gente coloque de fato em exercício, mostremos na prática aquilo que nós vivemos. Não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus porque meu salário está caindo. Eu confio em Deus, mas eu não estou doente. Eu confio em Deus, mas está tudo em ordem na minha vida. Mas quando o problema aparecer, de fato nós vamos ter que mostrar. Não para provar para ninguém, mas demonstrarmos de fato que vivemos aquilo que sempre falamos. E nós louvamos a Deus, porque ao longo da história, homens e mulheres, do passado e do presente, têm mostrado que confiam plenamente no Senhor. E por isso têm paz no seu espírito. Como diz aquela canção que nós cantamos, sobre esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque as coisas estão indo tudo bem, mas é porque eu olho, eu confio no meu Senhor. Esse é o nosso desafio. E sendo assim, tendo esta convicção que Deus está com ele, mesmo tendo muitos inimigos, e por conta disso ele consegue ter paz, porque ele crê na proteção do Senhor, Davi termina o Salmo falando de vitória e de bênção. Versículos 7 e 6, ele fala: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos, quebras os dentes dos ímpios. Aqui é importante observar ou ressaltar que Davi não está mandando em Deus, mas Davi só está relembrando algo ou reafirmando algo que o Senhor havia garantido. O Senhor disse que ele seria rei. Davi não saiu da sua casa e falou assim: eu vou ser rei no seu lugar, viu, Saul? Não, o Senhor manda o profeta ungir Davi lá na sua casa. Davi nem estava em casa quando o profeta chega. Ele é o último a chegar e então, olha, você vai ser rei. É instituição divina. Ponto. Então, Davi, quando ele está agora, eu não gosto nem muito de usar aquela palavra reivindicando, eu acho que ele está simplesmente falando: Deus, cumpra aí aquilo que o Senhor disse que faria. Lá no versículo 3, quando ele fala minha glória, que o Senhor é o meu escudo ao meu redor, o escudo ao meu redor, o Senhor é a minha glória, eu também desconfio que Davi entendia que Deus, ou que estar em Deus, era a maior glória do que qualquer trono aqui na terra. Então, por isso que eu percebo que ele não está mandando em Deus. Isso aqui não é um texto para nós usarmos quando quisermos alguma coisa, ou mesmo a destruição de um inimigo, ou de alguém que está aí nos incomodando. Não é esta a ideia. O que Davi está falando é simplesmente: Deus, o Senhor é quem me colocou, quem me ungiu para ser rei. E se a tua palavra é a palavra final, e de fato então o Senhor vai abrir o caminho para que isso aconteça.
E em outros salmos aparece essa expressão de quebrar aí os dentes, de subjugar os inimigos. Você vê isso em salmos como o Salmo de número 58, reaparece essa ideia. Salmo 7 fala do Senhor erguendo-se, se levantando para combater os seus inimigos. Porque aqui, apesar de Davi usar essa expressão, meus inimigos, na verdade eles são inimigos do próprio Senhor. Salmo de número 2 que a gente viu mostra isso. A rejeição do Senhor e do seu ungido. Então, fique claro, Davi não está mandando em Deus. Eu não tenho liberdade para mandar em Deus. E Jesus mostrou isso quando orou. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A minha vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. E jamais a criatura manda no Criador. O barro não pode dizer ao oleiro se ele está certo ou se ele está errado. A minha função é de submissão completa ao Senhor. E Davi faz isso. E, fazendo isso, ele termina o salmo reconhecendo algo muito importante. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Ele sabia que por mais que pessoas estivessem ao seu redor, ele tinha seguranças, ele tinha servos ali com ele, o protegendo. Era uma turma até considerável. Mas a salvação vinha do Senhor e não dos recursos humanos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Então Davi tinha esse reconhecimento. E a última expressão que ele usa no Salmo é: a tua bênção está sobre o teu povo. Legal que ele fala agora da bênção, que ele devia dizer assim, né? Pela nossa lógica, a tua bênção está sobre mim, porque são meus inimigos que têm crescido, porque eles têm falado contra mim, porque são milhares que me cercam. Observe que lá, os versículos anteriores, sempre na primeira pessoa, sempre meus inimigos se levantam contra mim e assim por diante. Mas quando chega agora na bênção, a bênção sobre o teu povo, não é assim, nem sobre o meu povo, não é sobre o teu povo. Salvação vem do Senhor e a bênção para todo mundo. Eu estou sofrendo. E como ser humano, em estando sofrendo, a bênção de Deus e a salvação, acho que se eu pudesse, eu pegava tudo para mim e deixava os outros sem. Sabe aqueles momentos em que falta comida nos mercados, ou vai faltar comida, você corre no mercado, enche todos os seus carrinhos, e não está nem aí para se a pessoa de trás vai conseguir pegar aquele mesmo produto. Não, você simplesmente pega tudo para você. É mais ou menos isso. Em estando com um problema, se eu pudesse, eu pegava a bênção de todo mundo, a bênção de Deus que está sobre todo mundo, pegava para mim. Mas Davi, de repente, olha e fala assim: a tua bênção sobre o teu povo. Eu estou sofrendo, mas a quantidade de bênção que eu preciso, o Senhor me dá. Eu não preciso pegar de ninguém. Eu estou sofrendo, preciso da salvação e da bênção do Senhor, mas também não me esqueço de que tem outras pessoas em situação igual, semelhante ou pior à minha situação. Então, sobre o teu povo, a tua bênção. De novo, esse salmo traz lições muito preciosas, porque às vezes eu sofrendo, eu oro tanto por mim, tanto por mim, tanto por mim, tanto por mim, e sequer sobra um pequenino espaço para pessoas que, como eu, também estão sofrendo. Vários de nós já fizemos isso. Vários de nós, em momentos de dificuldade, parece que só existe a gente no mundo. Somos egoístas. E aí vale essa lição. Lembre-se que a bênção do Senhor, você deve entender que ela é para todos. Ore por todos. Lembre-se de todos. De você também. Concluindo, hoje nós então olhamos para o Salmo de número 3, pensando nessa hora escura em que Davi confiou completamente
no Senhor. Mas é claro, a gente não pode terminar sem ver alguém que é exemplo de pessoa que em momento de sofrimento, no momento da adversidade, confiou plenamente no Senhor. E essa pessoa é Jesus. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente descobre que os inimigos dele não foram poucos, né? Nós estamos no dia da Páscoa e é legal lembrar disso. A gente olha para Jesus e começa a observar, por exemplo, a família dele achava que ele era louco. Daqueles que andavam com ele, Pedro, que era ali chegado, era bem chegado, o nega. Judas o trai. E acaba vendendo para as autoridades daquela época. E não só vendeu, mas eu indico para vocês quem é. E foram lá até o jardim, e aí Judas falou, aquele a quem eu beijar, a quem eu der um beijo é ele. E aí Judas faz isso, trai. Família achava que ele era louco e não o ouvia, possivelmente. Pedro nega, Judas traz, tudo gente próxima ali. A Bíblia fala, Judas comia com Jesus no prato. O próprio Jesus disse isso, aquele que come comigo no prato. Outro evangelista fala, aquele a quem eu der um pedaço de pão, aquele a quem eu honrar, esta é a ideia. No final das contas, quando Jesus é preso, todo mundo foge. Os discípulos que estavam ali com ele, todo mundo, foi embora. E o povo? O povo que andava atrás dele porque ele multiplicava pães, porque ele multiplicava peixes, porque ele fazia milagre, agora está gritando, crucifica-o. Jesus é o exemplo de alguém que de fato foi perseguido. E aí você pode pensar, nossa, o povo daquela época foi horrível. Não, o povo de hoje ainda, eu não quero saber desse negócio de Jesus, não. O povo de hoje vê o que a Bíblia diz e fala, isso não é para mim, não. Nós ainda continuamos a negar Jesus. E continuamos mantendo-o fora de nossas vidas. E fazendo aquilo que nós queremos. Se precisar, se desse, a gente o venderia novamente. Mas Pedro fala que esse Jesus, que foi insultado, que foi deixado de lado, que foi traído, que foi abandonado. Olha só o que Pedro diz lá no seu primeiro livro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, falando sobre Jesus, que ele, ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus foi aquele que, enquanto estava lá na cruz, as pessoas passavam e zombavam dele. Ele não retribuiu. Ele não xingava. Ele não cuspia, como era comum aqueles que eram crucificados fazerem. Uma vez que estavam com o rosto bastante ferido, aquele sangue ia descendo, e me perdoe perto da hora do seu almoço, mas aquele sangue ia descendo, e eles iam pegando aquele sangue e ia misturando com saliva, de tal forma que quando alguém, principalmente os guardas, chegavam perto, eles soltavam uma cusparada naqueles guardas. E soltavam insultos, xingava e fazia o estardalhaço, mesmo na cruz. Jesus não fez nada disso, porque Pedro está contando para nós. E esse Pedro aqui é aquele Pedro que o negou, mas depois foi reconciliado. E Pedro agora está contando, olha, eu sei quem é ele, porque ele não retribuiu a minha negação. Ele não xingou ninguém. E esta atitude de Jesus fez com que aquele romano que estava ali próximo vendo a crucificação, após a morte de Jesus, ele disse uma frase muito interessante: verdadeiramente, este
é filho de Deus ou era filho de Deus. Jesus é aquele que passou por momentos difíceis, mas confiou a sua vida ao seu, aquele que faz justiça. Versículo 23 aqui de 1 de Pedro 2, me faltou as palavras, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Quem é esse? Deus, o Senhor. Davi entregou-se também ao Senhor, que faz justiça. E eu e você? A quem temos nos entregado? E diga-se de passagem, hoje estamos comemorando a Páscoa, e tudo que Jesus passou, todos os insultos que ele suportou e não revidou, foi por você, foi por mim. A morte dele na cruz, a sua ressurreição, foi para que você e eu pudéssemos ter de novo intimidade com Deus. E o Senhor Jesus, desde então, vem convidando todas as pessoas a serem seus seguidores, a entregarem a vida a Ele, a reconhecerem que são pecadores, se arrependerem de seus pecados e se entregarem totalmente a Ele, recebendo-o como Salvador e Senhor de suas vidas. E hoje, nesse domingo de Páscoa, fechando esse estudo do Salmo de número 3, cabe a gente lembrar a você deste convite e incentivá-lo a dizer: Senhor Jesus, sim, eu quero entregar a minha vida a Ti. E nós temos a certeza que você, estando nas mãos do Senhor, será uma pessoa que conseguirá passar pelas adversidades, tendo plena confiança em Deus, entregando sua vida totalmente a Ele. E assim, mesmo com um monte de problemas, você terá paz, de tal maneira que você vai conseguir deitar, dormir, acordar e não ter medo dos milhares que te cercam. Que o Senhor Deus possa abençoar ricamente a sua vida e que o seu domingo, juntamente com sua família, nesse domingo de Páscoa, possa ser muito abençoado. E já te convidamos para estar conosco na próxima transmissão. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. E a nossa oração é que aquelas pessoas que ainda não o receberam como Salvador possam recebê-lo, para de fato experimentar a proteção que só o Senhor dá. Oro também por aqueles que já são salvos, que já entregaram a vida a Ti, que possam colocar ou exercitar a sua fé, crendo completamente no Senhor em meio à adversidade. E desta maneira, que todos tenhamos dias de paz, dias em que caminharemos em meio às dificuldades, mas firmados e mantidos pelo Senhor. Muito obrigado, assim oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço.